Olá a todos, eu sou o professor Rafael, estarei dando início ao nosso segundo encontro coruja do período. Esse encontro ele está sendo feito agora, fora de época, porque ocorreram imprevistos na plataforma que impediram que pudéssemos realizar esse encontro no dia, deixa eu ver, acredito que foi no começo do mês, dia 5 de setembro, exatamente, certo? Então, estamos fazendo agora dia 26 o Encontro Coruja 2, o Encontro Coruja 3, não, perdão, o Encontro Coruja 4 será na semana que vem, certo? O Encontro Coruja 3 já foi feito, esse será o nosso Encontro Coruja 2, certo? Infelizmente, não houve a presença de alunos nesse encontro, mas não tem problema, esse encontro ficará gravado no YouTube e o link disponível na plataforma da disciplina, certo? Então, eu vou começar aqui. Vamos ver. É essa aqui, engenharia de processos. Muito bem. Pois bem, gente, já estamos acostumados com nossos encontros. Eu vou dar uma passada, uma pincelada rápida aqui no nosso Unidade 2, falar um pouquinho dos temas e qualquer coisa pertinente no material, certo? Muito bem. A Unidade 2, ela é dividida em 4 temas. Os temas são visão geral do processo, processos e estrutura organizacional, mapeamento de processos, metodologia técnica de modelagem de processos, certo? Vamos ver o primeiro tema, e aqui nós vamos dar uma olhadinha na apresentação do tema, certo? Visão geral do processo. Você sabia que toda atividade que possui um início, um meio e o um fim pode ser definida por processo, também conhecidos por interligar uma sequência de acontecimentos? Os processos estão presentes em nossas rotinas diárias muito mais do que possamos imaginar. Os processos são compostos de atividades humanas, mecânicas, digitais ou naturais, sendo que todas elas têm um objetivo predeterminado até o seu desfecho. Nesta unidade, você vai estudar o conceito e os tipos de processos, a notação BPMN e a representação gráfica de processos, certo? Como a gente conversa bastante aqui, eu, eu vou sempre repetir que eu aconselho o estudo dos temas, começando com uma leitura breve da apresentação, certo? Seguido de uma breve passada aqui na dica do professor, um videozinho falando justamente de alguma coisa desse tema em específico, certo? Geralmente ele é um resumo do tema, ou ele é abordando alguma ferramenta, algum tópico do tema em particular, certo? Eu sempre falo, veja a apresentação, dê uma olhada na dica do professor, para depois derem uma estudada no livro, certo? Aqui, dica do professor. Você sabia que é possível desenhar o fluxo de um processo em sua organização de maneira simples? Assista o vídeo. E o vídeo ele vai falar de quê? De um fluxograma vertical aplicado no caso real, certo? Um videozinho de 2 minutos e 20, bem curtinho, só para realmente dar uma passada nessa ferramenta que é o fluxograma, certo? Agora, vendo aqui o livro, certo? Justamente falando da visão geral de processos, uma introdução, o conceito, os tipos de processos que temos, tem uma lida nisso aqui, importantíssimo, tá? Aqui falando, aqui justamente esse gráfico aqui também, tipos de processo, processo de negócio, naturezas, certo? Dê uma olhadinha. É sempre bom dar uma olhada nas tabelas, nos gráficos que tem aqui, só para dar uma passada justamente para não ficar bem só no texto. Justamente os gráficos também são complementações do material didático, certo? Aqui, notação PPMN, certo? Dentro da área de processos gerenciais, existem diversas ferramentas capazes de auxiliar o gestor no levantamento e na avaliação de desempenho de determinadas tarefas.
cujos resultados impactam diretamente a tomada de decisões. Essa ferramenta está a BPMN, ou seja, notação de modelagem de processos de negócios, né? É, ou seja, em inglês, a sigla está em inglês, certo? BPMN é Business Process Management Notation, perdão. Business Process Management Notation. Notação de modelagem de processos de negócio. Business Process Modeling, Modeling Notation. Certo? Então, essa parte aqui. Bom, enfim, que corresponde a uma representação gráfica desenhada por meio de símbolos específicos, permite mapear detalhadamente todos os processos de uma organização. Perfeito. Certo? Representação gráfica de processos, fluxograma, a ferramenta que eu estava conversando também, que é justamente uma representação gráfica de um processo, certo? Fluxograma, tipo diferente de fluxogramas, fluxograma de colunas, vertical, descritivos, certo? Bem rapidinho, bem tranquilinho o material aqui desse tema em particular. Eu vou ver aqui, vamos ver, certo? Exercício para poder fixar o material. Na prática, a gente também já conhece, justamente é um case falando desse tipo desse tema, como ele funciona na vida prática de uma organização. E o Saramais também nós já conhecemos, um videozinho sobre fluxograma, um videozinho sobre o que é um processo e algum material explicando o que é uma gestão de processos, pensar, agir e aprender. Certo, gente? Dei uma passada em todas as partes aqui, veja o desafio também, infográfico, tá? Todos eles. Não deixem de ver assim nada do material, tá? Tudo bem importante para o aprendizado, certo? Para justamente para a gente poder tomar esse conhecimento para a gente. Muito bem. Processos e estrutura organizacional. Os processos organizacionais precisam funcionar de forma alinhada em relação à estrutura organizacional, pois dessa forma será possível atingir os objetivos da organização e aumentar o seu valor agregado. Nesta unidade de aprendizagem, você vai estudar os fundamentos da estrutura e dos processos organizacionais, identificar os principais tipos de estruturas organizacionais e compreender a integração dos processos organizacionais. Certo? De novo, a gente vai direto para o dica do professor. Como eu falei, o dica do professor geralmente é uma revisão do tema ou é a abordagem de alguma coisa dentro do tema em si. Então, nesse caso aqui, ó, ele fala: a estrutura organizacional pode ser entendida como o modo em que as instituições e estruturas se organizam, visando a atingir seus objetivos, como missão, visão e valores. Essa formação envolve as atividades atribuídas e gerenciadas entre os diversos setores das instituições por meio dos níveis hierárquicos existentes. Entendido o conceito de estrutura organizacional, é importante saber que ela se divide em tipos e será apresentado no vídeo a seguir, certo? Eu não vou clicar nos vídeos, tá, gente? Senão não tem cabimento. É interessante, na verdade, que vocês vejam e cliquem no material, vejam os vídeos, vejam os conteúdos e estudem, tá? Senão também eu vou ter que passar o vídeo de todos eles aqui, colocando nesse nosso encontro, né? Até poderíamos fazer, tendo alunos, para poder abordar alguma dúvida, mas como uma leitura rápida, falando do conteúdo em si, não vejo necessidade. Mas, enfim. Os processos da estrutura organizacional. Falando de novo, mesma coisa. Uma introdução dessa parte, fundamentos da estrutura dos processos organizacionais, abordando todos os processos, todo o que é um processo organizacional, certo? Mostrando aqui um organograma, certo? Um organograma justamente é uma visualização do processo organizacional, como a organização funciona,
certo? Voltando aqui, nível de hierarquia, vamos da reitoria, o diretório de ensino, administrativo, financeiro e por aí vai. Os processos organizacionais, recursos humanos, as atividades são realizadas para transformar entradas e saídas por meio do apoio de recursos humanos, manuais de procedimentos, materiais e métodos, equipamentos e tecnologias. Isso são os processos organizacionais, certo? Fala das características, certo? Bem detalhado aqui esse conteúdo. Principais tipos de estruturas organizacionais, certo? Estamos falando aqui justamente do tipo de estruturas, estrutura linear, estrutura funcional, estrutura linha staff. É bom até saber a diferença de cada um. A estrutura linear, podemos ver que ele é bem padronizada, certo? É como se fosse aquela hierarquia militar, certo? Alta hierarquia, mediana, baixa, certo? A estrutura funcional, nós ainda temos aquela alta hierarquia, mas justamente vindo aqui para baixo, nós vemos que as, o pessoal da parte mais da parte gerencial, ele já chega e começa a interligar, você não fica exatamente preso a um tipo de chefia, elas se conversam com todas as bases, certo? E uma estrutura ali em staff, a gente pode ver que toda a organização ela acaba se conversando. A diretoria conversa com a gerência, ou assim, vai direcionado de assessoria, aí então o pessoal do operacional, certo? E aqui estruturas por processos, tá? Onde o diferencial aqui é que essa estrutura, o cliente é a figura central. A gente sai um pouco da organização em si e a gente coloca mais o cliente como foco, tá? Na estrutura por processos. O objetivo é oferecer a ele um produto ou serviço que traga maior benefício, de maneira mais rápida e com menor custo. Estrutura com base em projetos. A base é o projeto desenvolvido segundo as especificações dos clientes, que podem ser inclusive a própria organização. Certo? Uma estrutura matricial, que esse é um dos, Tiavenato explica que esse é um dos mais modernos e desenvolvidos tipos de estrutura da atualidade, combinando a estrutura funcional e a estrutura baseada em projetos ou produtos. Dessa forma, conta com duas dimensões: os gerentes funcionais e os gerentes de produtos ou gerentes de projetos. Certo? Estrutura tipo de comissão ou colegiado, uma estrutura divisional, estrutura com base em função, tá? Integração de processos organizacionais, certo? A utilização da tecnologia na integração de processos organizacionais, tudo separado, abordando todos os temas daqui de processos organizacionais. Certo, gente? Tem uma lida também aqui, com muito cuidado, muito carinho, tá bom? Acessar o conteúdo, ver, mesma coisa. Apresentação, dica do professor, conteúdo do livro. Mapeamento de processos. Todos os trabalhos e atividades que são executados nas organizações são caracterizados como processos, ou seja, transformações de materiais, de informações e de recursos, sobre os quais, utilizando ferramentas e técnicas específicas, as organizações agregam valor, gerando produtos e serviços, o que são fundamentais para a sobrevivência das próprias organizações. Dessa forma, gerenciar os processos é gerenciar a organização como um todo, rumo ao sucesso e à perpetuação. Nesta unidade de aprendizagem, você vai estudar os conceitos relacionados ao mapeamento e identificação dos processos das organizações, bem como seus fatores críticos de sucesso. Certo? Mapeamento de processos, fala de novo. Introdução, metodologia de mapeamento de processos, como mapear um processo, tá?
Dê uma olhada nesse tópico também. Identificação de processos, fatores críticos de sucesso. Esses aqui, os fatores críticos de sucesso, eles são de grande importância nas empresas, certo? São com eles que você vai ver quais são as forças das empresas, o que a empresa necessita para que ela seja bem sucedida, tá? Vamos ver esse primeiro, essa primeira parte. No ambiente empresarial, há constante necessidade de as organizações superarem os seus concorrentes, de forma a obterem maior participação de mercado, maiores margens e lucros, bem como retorno sobre os investimentos para garantir a sua saúde financeira e sustentabilidade. Dimensões como qualidade, custo, prazo, flexibilidade, confiabilidade, diferença dos produtos, etc, etc, etc. Certo? São algumas das prioridades com que as organizações precisam lidar. Sim, verdade. Isso aqui, se você não lidar com esse tipo de coisa, você não tem como sobreviver no mercado. No entanto, é ilusório imaginar que a organização pode ser a melhor em tudo. Sim, não existe como você ser a melhor empresa em todos os tipos em todos os parâmetros, certo? Consequentemente, os gestores devem escolher quais são as suas prioridades. Por isso chama de fatores críticos de sucesso da organização. Nem sempre o fator crítico de uma organização é um fator crítico de uma outra, certo? Cada um tem seus pontos fortes e seus pontos fracos. Ou seja, quais são as áreas, atividades, processos em que ela deve focar a sua atenção como forma de garantir um bom posicionamento estratégico, tá? E aqui, porque surgem os conceitos de fatores críticos de sucesso, que são área-chave de desempenho, cujo resultado, assim, ó, vamos marcar isso aqui, ó. Área-chave de desempenho, cujos resultados favoráveis são absolutamente necessários para as organizações atingirem os seus objetivos. Então, marca isso aqui, gente. Marca isso aqui, que isso aqui é importante. Tá? E aqui já praticamente acabou já esse capítulo. Capítulo rapidinho. Certo? Fechar o livro. Tá? É uma coisa, gente. Exercício na prática, saiba mais, infográfico, processo que transforma entradas em saídas. Uhum. E vamos para o quarto, último tema aqui. Metodologia técnica de modelagem de processos. Analisar e rever processos são atividades fundamentais para o gerenciamento das organizações. Nesse contexto, as empresas reavaliam suas atividades visando a melhoria contínua, seja pela adequação de processos existentes ou pela implementação de novos processos com o propósito de entregar melhores produtos ou serviços a seus clientes. A empresa ela está sempre em constante mudança, certo? Ela está sempre avaliando os seus processos e está vendo se eles precisam ser modificados, melhorados, ou se para permanecendo como estão, se precisam de manutenção, certo? Não é uma coisa estática, não é algo estático. Você sempre precisa ter essa gerência, você sempre precisa essa avaliação dos seus processos, para você poder entregar o seu produto e poder competir, certo, gente? Nesta unidade de aprendizagem, você vai estudar o mapeamento e a análise de processos, o conceito, as etapas, os elementos do redesenho e de processos, e fazer a identificação de como acontecem as etapas de implantação e normatização do novo processo, certo? De novo, dica do professor, falando da matriz Gucci, certo? Matriz Gucci. É até legal que, mesmo que vocês não conheçam. Gente, é legal que, mesmo que vocês não conheçam o que é a ferramenta, porque vocês não leram o livro ainda, vai estar aqui dentro justamente a ferramenta em si. Ele aqui vai abordar, certo? Vai explicar o que é, vai falar o que é, vocês vão visualizar o que é, tá? Através do vídeo. Isso é bem bacana. Ou seja, 5 minutos e 10 falando um pouco dessa ferramenta aqui. Certo? Nem vou ler tanto aqui, vocês podem dar uma lida, leiam isso aqui, na verdade. Eu até recomendo que leiam. Só parei aqui justamente para ver qual seria o material abordado do vídeo em si.
tá? Conteúdo do livro, introdução, aí justamente mapeamento e análise de processos, mapear ou levantar processos são atividades essenciais para o bom gerenciamento de uma organização. Já começa bem. Já começa bem. Mapear ou levantar processos são atividades essenciais para o bom gerenciamento de qualquer organização. Tá? Permitem criar representações completas e precisas acerca do funcionamento de suas atividades. Certo? Importantíssimo, gente. Importantíssimo. Certo? Aqui falando de gerenciamento de processos de negócios, BPM, tá? Tá tudo aqui bem explicado, tá? Vejam todos os tópicos, tá? Vamos ver redesenho de processo, etapas de redesenho, para fazer o levantamento das informações que ele aborda aqui, aí falando de algumas técnicas que podem ser utilizadas, tá? A gente aqui falando de etapas de redesenho, né? Elementos necessários para a efetivação do redesenho, implantação e normatização do novo processo. Vamos ver. Eu estou procurando também. Vamos ver. Ah, não consigo pesquisar por algum motivo. Bom, enfim. Mas o conteúdo do material tá todo bem explicado aqui, tá? E justamente pegando todas as abordagens que tem e a ferramenta mesmo tá aqui está lá na dica do professor justamente como forma também de utilização. Tá certo, gente? Deem uma olhada também essa parte aqui bem devagar, tá? São 16 páginas, 15, menos ainda, 16, 15, 14 páginas de conteúdo, tá? Leiam com muita calma, mas leiam o material aqui, tá bom? Infográfico, falando justamente mais um pouco assim dessa parte de metodologia, modelagem de processos, tá bom? E esse aqui o Samba Mais e essa parte aqui na prática. Eu acho muito importante esse case, né? Esse case, essa prática daqui, né? Do conteúdo na vida real, justamente para vocês não verem que não fica alguma coisa realmente, não fica largado no mundo, não é uma coisa que fica estática, parada, não fica uma coisa assim que você, não é simplesmente um conceito, tá? Não é simplesmente um conceito, simplesmente é um conteúdo aplicável, certo? Ele é aplicável, estruturado e funciona, certo? Bom, gente, eu sei que foi bem rapidinho, tá? Essa leitura, assim, não foi nenhuma leitura, na verdade. Eu passei muito rápido, vendo, assim, só os títulos, lendo um pouquinho, assim, daqui e ali do material, tá? Vendo mais apresentação, lendo os temas com vocês, falando um pouquinhozinho de uma coisa ou outra, tá? Mas a grosso modo é o que eu posso abordar com vocês assim. E o legal, assim, a nossa interação é justamente que a gente possa compartilhar, certo, informações, conhecimento. Eu estou aqui justamente para poder tirar dúvidas com vocês, tá? Eu justamente estou aqui para conversar com vocês, tirar dúvidas do conteúdo, tá? E que a gente possa então seguir nessa metodologia, tá? Importante, gente. Estamos no dia 26, dia 29 termina a escrita reflexão. A escrita reflexão vale 2 pontos, tá, gente? 2 pontos. Em 2 pontinhos, é imprescindível realizar essa atividade, tá? Essa atividade é imprescindível que vocês realizem logo, tá bom? Eu vou corrigindo as atividades conforme elas forem chegando,
mas ficando muito próximo do final e vocês não atingirem os 2 pontos, não tem tempo viável para que eu corrija de novo e eu corrija e entregue para vocês realizarem mais uma vez, porque são 2 tentativas também, né? Essa segunda reflexão, vocês têm 2 tentativas para conseguir os 2 pontos. Cada primeira tentativa vocês não consigam o primeiro ponto, vocês têm uma segunda tentativa para conseguir o seu ponto, o seu ponto cheio, tá? É importantíssimo isso, tá bom? Semana que vem inicia o questionário. Já estamos no processo também de agendamento de prova. Eu coloquei informação também em avisos, tá? Coloquei a informação em aviso sobre o agendamento e coloquei também se precisarem realizarem reagendamento. Está tudo aqui. Dúvidas, como eu falei sempre, como eu falo sempre, dúvidas relacionadas a conteúdo da disciplina ou informações também pertinentes à disciplina, até mesmo questão do reagendamento, agendamento ou realização de atividades, qualquer coisa, vocês podem vir falar comigo também, tá bom? Eu estou aqui para falar com vocês. E vocês veem que eu vejo conteúdo todas as horas, basicamente, certo? Então, pessoal, não deixem de realizar as atividades. É importante. Como a gente conversou no encontro 1, há um tempo atrás, a prova vale 5,5. Encontro coruja vale 2 pontos. Não, perdão. Escrita e reflexão vale 2 pontos. Escrita e reflexão, 2 pontos. Questionário, 2,5 pontos. Prova, 5,5 pontos. Totalizando 10. Não deixem de fazer nenhuma das atividades. Faltou a prova? Marca a substitutiva. Tá bom? Quando for a hora de agendar substitutivo, vocês serão avisados a pleno vapor. Vamos avisar aqui na plataforma, vamos mandar mensagem para vocês na plataforma do aluno. Agendamento da prova é realizado na plataforma do aluno, gente. Plataforma do aluno, não é na plataforma da disciplina. Não é aqui na disciplina que a gente está olhando. É na plataforma do aluno. Vocês vão lá na plataforma do aluno, onde vocês podem ver a nota de vocês, onde vocês veem todo a parte em si, estrutura da faculdade, tá? Tá lá o agendamento. Tá na parte EAD, tá? Tem o botãozinho escrito EAD, tá lá. Não sei se vocês podem acessar a disciplina e agendar a prova. Qualquer problema, falem comigo. O mais rápido possível. Certo, gente? Bom, gente, como eu falei, esse encontro foi rápido, tá? Não tivemos, até um presente momento, alunos no nosso encontro, tá? Uma pena, mas, tá? Como eu falei, o encontro vai ficar gravado. Eu vou colocar no YouTube e vou colocar o link. Vou até mostrar. Vamos voltar de novo? Vamos voltar? Tá. Vamos ver aqui. Tá bom. Vamos voltar? Tá. Encontro Coruja, aqui. Eu até tinha colocado, sem querer, o Encontro Coruja de outra disciplina, tá? Não era da de vocês. O Encontro Coruja 2, até coloquei errado. Até peço desculpas por isso. Já removi. Depois vou colocar esse corretamente. Esse de hoje eu vou colocar aqui nessa página, tá? Aqui estão justamente o Encontro Coruja 2, 3, 4, 1. E aqui embaixo estão os links. O Encontro Coruja 1 e Encontro Coruja 3, tá? Eu já vou colocar esse daqui na plataforma. Só esperar um pouquinho, tá bom? Gente, olha só. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no. Minha presença offline. Vocês estão vendo a gravação, tá? Mas muito obrigado, tá? Pela participação aqui. Gente, não deixem de tirar dúvidas comigo. Não termine o período com dúvidas. Não vão fazer prova com dúvida. Não realizem nenhuma atividade com dúvidas. Tá? Qualquer dúvida, falem comigo. Podem vir falar comigo, tá bom? Eu estou à inteira disposição de vocês. Certo, gente? Gente, bons estudos. Tenha uma ótima semana e até a próxima. Tá bom? Tchau, gente.